Olá, amigos de Carta Capital, muito boa tarde. Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site da Carta e recebo para essa conversa, na companhia de Leonardo Miazzo, também editor do site, o embaixador Rubens Recupero, que nesse ano de 2024, o aniversário de 30 anos do Plano Real, publica a primeira edição, a Por Hora de Suas Memórias, que traz alguns detalhes, bastidores do papel do embaixador nessa concertação, mas também reminiscências muito fundamentais, muito interessantes sobre a diplomacia brasileira e a vida pregressa do embaixador antes de se tornar profissional de carreira do Itamaraty brasileiro. Em nome de Carta Capital, gostaria, por favor, embaixador, de agradecer a sua participação. Olha, eu é que agradeço o convite de vocês. Eu tenho falado sempre regularmente, né, com o Leonardo sobre outros temas, né? Agora é sobre o meu livro, né? Mas é um prazer muito grande, viu? Embaixador, antes do início dessa conversa, eu e o Léo nos bastidores ficamos nos perguntando se faria mais sentido começar pelos temas contemporâneos ou falar do Plano Real, que é um processo que está bastante detalhado na sua biografia e que foi também motivo de extensa cobertura da imprensa. O Plano Real é um dos poucos planos de política pública brasileira que de fato perdurou, cujo legado é indiscutivelmente bem visto, né, por vários campos do espectro político. Avaliando agora pelo retrovisor em 2024, quão fundamental o senhor diria que aquela concertação que começou ali na metade dos anos 90 foi para que chegássemos nesse ponto de agora? Olha, eu acho bom até começar com o caso do Plano Real, embora você sabe, o aparecimento no meu livro com o aniversário, foi uma coincidência. Eu teria gostado que o livro ficasse pronto em novembro do ano passado, mas aí houve uma opção de atrasos, até com a editora, né, e acabou saindo agora, né, mas não foi deliberado. Eu acho importante por um aspecto que você até assinalou, né. Talvez tenha sido a política pública brasileira que deu mais certo, e quem sabe por isso é que esteja sendo tão celebrado, né, porque até confesso a você, às vezes eu acho um pouco exagero, né, porque é importante, mas não resolveu tudo, né, tem muita coisa que ainda falta fazer, né. Agora, se justifica por uma série de razões, inclusive algumas que não foram assinaladas nessa comemoração, né. Por quê? O que eu quero dizer é o seguinte: quase nunca se diz que a grande herança maldita desse país foi a que os militares deixaram. Porque quando os militares deixaram o poder, além de terem destruído todo o arcabouço de direitos humanos e da convivência política, eles deixaram duas tremendas heranças econômicas. E que é preciso dizer, porque muita gente tem a ideia errada de que eles tiveram êxito na parte econômica, o que não é verdade. Eles só largaram o poder porque eles fracassaram. As duas heranças que eles deixaram foi a hiperinflação Sim. e a crise da dívida externa. As duas começaram e se agravaram, sobretudo, no governo Geisel. O Figueiredo não conseguiu resolver, deixaram aquilo para o governo civil. Os governos civis, além da tarefa enorme de reconstruir as instituições, né, e eu sei porque eu estava lá sabe que eu trabalhei com o Tancredo, né. Sim. A minha ida à vida política se deve ao Tancredo. Depois o Tancredo morreu, mas ele tinha me nomeado subchefe da Casa Civil. E eu fiquei com o Sarney. Então eu estava com o Sarney pessoalmente ao lado dele, quando foi aberta a Constituinte, né. Além de fazer isso tudo, o governo civil tinha que resolver esses dois problemas, né. O Plano Cruzado quase conseguiu resolver a questão da inflação, mas houve alguns defeitos, né. Aí houve uma série de planos. Agora vocês notam o seguinte: foi o governo civil que, em meio à construção de uma democracia de massas no Brasil, que é a primeira vez na nossa história, nós nunca vimos sido antes, foi o governo civil que resolveu as duas coisas. E por acaso acabou acontecendo que foi no governo Itamar Franco,
O Itamar Franco teve um papel paradoxal, né? Porque, como vocês sabem, ele teve o governo mais curto, 2 anos e 3 meses, menos que o Temer. Você vê, eu estava dizendo a você, por que que é importante? Basta você olhar a Argentina, não precisa dizer outra coisa. A Argentina está no ponto que nós estávamos 30 anos atrás. Eles perderam nada mais, nada menos que 30 anos de história, né? Nós hoje não resolvemos, ainda falta crescer, né? Falta resolver o problema do orçamento, falta ter investimento, né? Mas aqueles dois, os problemas que nós temos agora, você vê, você pode até dizer, existem bons e maus problemas. Mau problema é o problema de resolver apenas uma ameaça. É como, por exemplo, você curar de uma doença. Você tem que curar, mas não é uma boa coisa, né? Você passa meses e meses com tratamento e tal. Esse é um bom problema, ter que ter investimento, ter que crescer e tal. Não resolvemos, nós vamos resolver, né? Então, eu acho que foi uma mudança maravilhosa e que é preciso sempre, sempre realçar democraticamente. Por exemplo, você sabe que o Plano Real é o único desses planos que não tem nenhum processo na justiça, porque todos eles têm, né? Pessoal que perdeu dinheiro, sobretudo o Plano Collor, né? Foi Havia, terrível. isso ainda estava muito vivo na memória. Muito, Isso é muito, né? interessante. O nosso não teve, né, esse problema. Agora, o senhor mencionou que havia muitas pessoas contrárias ao plano e havia aquelas pessoas que, embora não fossem contrárias ao plano real, tentavam direcioná-lo de acordo com suas próprias convicções. E um caso mencionado no livro do senhor é até do presidente Itamar Franco. O senhor assume o Ministério da Fazenda como sucessor de FHC no final de março de 94 e foram 3 meses até o lançamento do Plano Real. 3 meses durante os quais o senhor teve de lidar com diversas frentes de pressão do próprio Itamar, que pedia, entre aspas, aumentos de salários, congelamento de preços. Como foi esse processo consolidando-se naquele 1º de julho de Olha, 1994? é uma boa pergunta que você faz, viu? Porque me permite até realçar o papel do presidente Itamar. Eu quero deixar claro aqui que, do ponto de vista político, a pessoa mais importante para o Real foi o Itamar. Porque se ele não tivesse querido, não teria existido o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, nem eu, nem a equipe, nem nada, né? O Real, como toda grande obra, é uma obra coletiva. Muita gente contribuiu. Eu também contribuí. Agora, o tamanho, a importância das contribuições e a duração variam, né? Eu não tenho dúvida que a maior contribuição de todas foi de Fernando Henrique, porque ele foi depois presidente, ficou 8 anos, ele é que aceitou, que trouxe a equipe, né? Consolidou tudo que houve, né? Eu fiquei apenas alguns meses, né? Agora, o Itamar é um caso contraditório e paradoxal, porque, de um lado, ele foi fundamental, sem ele não teria havido o Real. Agora, ele tinha inclinações que eram populistas, né? Você sabe, isso é comum, eu não estou dizendo isso para criticar o Itamar, mas é normal, quem é presidente, ele quer atender às demandas, né? Eu vou dar um exemplo a você. Hoje em dia ninguém mais lembra disso, né? Todo mundo admira a Polícia Federal, né? Você sabe que quando eu era ministro, em maio de 94, a Polícia Federal, de arma na mão, ocupou o Ministério da Justiça e o prédio da polícia, porque eles queriam aumento de salário. Claro que é uma coisa legítima, não é legítimo você fazer isso com armas, né? Nós tivemos que chamar os tanques de guerra do Exército para tirá-los. Felizmente não houve nenhuma tragédia porque eles saíram, né? Tinha muita pressão desse tipo, né? E é natural, o Itamar, que era presidente, queria atender a polícia, queria atender os militares, os civis, queria aumentar o salário mínimo. Está errado? Não está. Tudo isso é justificado. Só que não tinha condições, né? Nós não tínhamos orçamento, né?
o meu papel era muito ingrato, porque eu tinha que dizer a ele o tempo todo: olha, presidente, eu sei que o senhor tem razão, essas categorias precisam de aumento, né? Mas vai ter que esperar, no momento não dá, porque se nós fizermos isso agora. E aí ele não desistia facilmente, ele reunia, às vezes, 5, 6, 7 ministros, todos contra mim, né? E eu tinha que discutir, discutir, discutir. Você sabe, no fim, o que sempre me salvou é que, num determinado momento, eu dizia: presidente, se o senhor me der ordem, eu vou cumprir, porque quem manda é o senhor, não sou eu, né? Só que o senhor se lembra o que o senhor me disse quando o senhor quis que eu fosse ministro? E ele era meio assim rabugento, ele dizia: não me lembro, o que que foi? Eu disse: não, o senhor me disse, eu só quero uma coisa, que o senhor aplique o plano com essa equipe que está aí. Se eu fizer o que o senhor está pedindo agora, o plano vai acabar, porque não vai ter mais condições, e os membros da equipe eles vão todos embora, porque eles não precisam disso, né? Todos eles são professores, têm escritórios no Rio, eles estão aqui até por benevolência, né? Eles não vão aguentar, eles vão embora. Aí ele caía em si, ele tinha qualidade que ele nunca tentou forçar a mão, né? Na véspera do Real, ele me telefonou, porque a equipe nem sabe disso, né? Ele me disse: olha, ministro, eu não me sinto seguro, porque não tem tabelamento, não tem congelamento de preço, não tem fiscal. Olha, presidente, não precisa nada disso, porque isso só atrapalha. No caso do cruzado, tinha isso tudo. E o que é que aconteceu? Os produtos faltavam na prateleira, né? Agora não vai ter nada disso. Ele disse: olha, pode ser que o senhor tenha razão, mas eu não acredito. Então a responsabilidade é sua. Então, como eu disse, foi difícil, eu não conto isso para diminuir a figura dele, porque quem nunca esteve numa posição como essa não sabe, né, que a posição do presidente é muito mais difícil do que qualquer outro, né? E Você eu não que considera que a posição de ministro da Fazenda, diante de toda essa concertação, é talvez a mais delicada? é a pior, né? Você sabe que um colega de vocês, aquele jornalista Malman, né, que foi Thomas Trauman, Thomas Trauman, tá? chama de pior Ele, emprego do tra- mundo. ele diz que é o pior emprego no mundo. E é verdade, né? Porque é um emprego que você não pode fazer bondade, você só pode fazer maldade. Queira ou não queira, você tem que dizer não para todo mundo, né? E é desagradável isso, né? Tem gente que gosta, mas não é meu caso. Tanto assim que eu devo dizer a você, das minhas experiências do governo, o que eu gosto mesmo de lembrar é quando eu era ministro do Meio Ambiente, Sim. que eu acho uma maravilha, né? Você vê a ararinha azul, o programa Tartaruga Marinha, né? É uma coisa bonita, né? Já o Ministério da Fazenda, você pode ter certeza, todo mundo que vem ver o ministro da Fazenda só tem uma ideia na cabeça: tirar dinheiro do ministério. Embaixador, a respeito da sua experiência como ministro do Meio Ambiente, o senhor é considerado um dos pais fundadores da posição brasileira nas negociações envolvendo as questões ambientais internacionalmente. O país recentemente, aí, nesse seu caso do governo Bolsonaro, passou por um momento que colocou em xeque de forma terrível. Foi um inevitável, retrocesso, né? Retrocesso muito grave, né? E essa tem sido, a bandeira ambiental é uma bandeira que tem sido levada adiante, tanto pelo presidente Lula no governo, tanto E a Marina, né? A Marina. centrado especialmente na figura da Marina e no fato dela ter esquecido diferenças com o PT para apoiar o presidente Lula Desde o primeiro turno, no né? primeiro turno. No meu Exatamente. caso também, né? Exato. Ao mesmo tempo, porém, que o governo leva essa bandeira adiante do ponto de vista internacional, que se comparado à destruição bolsonarista há avanços inegáveis, parece haver dentro desse governo certo dissenso em relação a posições pró-Amazônia, né, a decisões corajosas que o momento climático exige e uma tentativa de acelerar o desenvolvimento, o crescimento econômico, o crescimento regional a partir de ações que favorecem ainda a exploração de combustíveis fósseis. O senhor, como um observador tão arguto, como vê esse movimento? Olha, Thaís, eu vejo isso com naturalidade, sabe? Porque os interesses que se chocam
em geral, são legítimos, né? Embora o que acontece é que alguns devem merecer mais prioridade do que outros, né? Agora, eu compreendo, por exemplo, que as pessoas queiram tentar explorar o petróleo da Foz do Amazonas, né? Sobretudo se for possível fazer isso de uma maneira que preserve a natureza do local, né? Porque eles veem o lado de geração de riqueza, né? Eu acho que aí é preciso examinar caso por caso, né? E não ter uma atitude, digamos, leviana, né? De dizer que não são interesses legítimos, né? E procurar ver em que medida é possível conciliar, né? Eu, por exemplo, se estivesse numa posição de mando, devo dizer a você que, por convicção minha, eu preferiria abrir mão dos combustíveis fósseis, né? Porque eu me defino como, antes de mais nada, como ambientalista. E vou explicar por quê. Não é simplesmente uma questão de capricho, né? É que de todos os problemas que os seres humanos enfrentam, o mais importante, aquilo que se poderia chamar a mãe de todos os problemas, é o aquecimento global, por uma razão muito simples. É que se nós fracassarmos em enfrentar esse problema, os outros problemas perdem importância porque nós não vamos estar mais no planeta. Então não vai ter problema nenhum, né? Então não vai ter miséria, não vai ter nada, porque não vai ter seres humanos, né? E não há dúvida que nós temos que abrir mão do combustível fóssil. Agora, isso é mais fácil dizer do que fazer. Você vê, por exemplo, a China, que está fazendo um grande esforço de fabricação de painéis solares, é o país que mais polui no mundo, né? Porque eles usam o carvão para gerar eletricidade, coisa que o Brasil não faz, nem precisa fazer. Por que é que nós não precisamos? Porque nós temos hidrelétrica, temos sol, temos vento, temos biomassa, temos o etanol. Eles precisam daquilo, como a Índia também precisa, né? Então, para esses países, há uma questão de fases, né? De ir diminuindo aos poucos, né? Eu diria que, como um compromisso razoável, não é o que eu desejo, mas que eu acho que se poderia fazer no caso do petróleo, seria, pelo menos, permitir a prospecção para ver se tem petróleo. Porque todo mundo está dizendo aí que tem petróleo, mas ninguém sabe, né? Você sabe que, na verdade, já fizeram várias perfurações lá que deram poços secos. O fato de que tem petróleo na Guiana e no Suriname não quer dizer que tenha no nosso lugar, né? Que aí você tem que... Petróleo só tem um jeito de descobrir, é furando até chegar, né? Então, não custa nada você permitir. Isso vai demorar, você sabe, 3, 4 anos, né? Até lá nós vamos ver, né? Se vai ter petróleo, se não vai ter petróleo. E depois aí vai se discutir, porque também, você sabe, segundo dizem os cientistas, nós vamos ter que diminuir os combustíveis fósseis radicalmente até o ano 2030. Nós estamos em 2024. Você bota aí 3, 4 anos para prospecção, vai estar quase em 2030, né? Aí vamos ver como é que está a situação do mundo. Porque há duas coisas sobre o meio ambiente. A primeira, que é absolutamente certa, é que, deixado a si próprio, se nós não fizermos nada, nós vamos rumo a uma catástrofe. Porque, como vocês sabem, uma constante na história ambiental, desde que esse assunto começou, que não faz muito tempo, né? Foi nos anos 70, 80, né, que começou a haver mesmo revelações. Desde que isso começou, a primeira constante é que a realidade sempre se demonstrou pior do que as previsões. As previsões é de que ia demorar não sei quantos anos e acabou acontecendo antes. A segunda é que ninguém sabe quando. E dada a maneira como nós somos seres humanos, nós só costumamos agir
debaixo daquilo que já está acontecendo. Você vê, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Morreram 200 pessoas, né? Na peregrinação da Meca, morreram 1.300 de calor. Então, o que vai acabar acontecendo, não é o que eu desejo, mas infelizmente nós vamos ver isso, é que esses desastres vão acontecer não mais na escala de centenas, mas na escala talvez de milhões, milhões de mortes, com uma destruição terrível, né? Aí vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque a pressão é tão grande que você não pode ignorar. Nós tratamos aqui do recupero ministro da Fazenda, do recupero ministro do Meio Ambiente, mas o senhor é, em essência, um diplomata. E o ministro Mauro Vieira voltou ao cargo para este governo com uma ideia muito firme do presidente Lula de que o Brasil voltasse a ser minimamente influente na resolução de conflitos globais. No início, os olhos estavam voltados para a guerra na Ucrânia e, nesses últimos meses, o mundo Faixa de olha para Gaza. o morticínio na faixa de Gaza. Isso sem considerar eventos dos nossos vizinhos. Tivemos recentemente uma tentativa fracassada de golpe ou algo do tipo na Bolívia. Bolívia, né? Como o senhor avalia a atual gestão do Itamaraty depois de 4 anos em que o governo de Jair Bolsonaro provocou muitos danos sobre a imagem do Brasil, eu diria, em praticamente todos os países, embaixador? Olha, não só Itamaraty, eu diria o próprio presidente Lula, né? Ele costumava dizer, e diz até hoje, o Brasil está de volta, né? Porque o desejo dele era que o Brasil voltasse a desempenhar nos assuntos mundiais uma posição à altura da nosso peso específico, né? Nosso tamanho, nossa população. E eu acho que isso ele fez muito bem logo no começo do governo, né? Porque ele multiplicou as visitas, né? Até com uma certa pressa, né? Para apagar aquela impressão penosa deixada não só pelo Bolsonaro, mas por aquela triste figura que foi o ministro do exterior, né? Que foi uma figura deplorável, né? Então eu acho que em poucas semanas, poucos meses, o Brasil praticamente fez com que se esquecesse aquele período em que o nosso país tinha se tornado um pária, né? Então, quanto a isso, eu acho fantástico. Mauro Vieira tem sido um ministro profissional muito bom, né? No caso dos conflitos que você citou, é mais complicado, viu, Leonardo? Porque o primeiro problema do conflito é que nem sempre todo mundo gostaria de poder fazer alguma coisa para evitar a guerra. Mas você vê, esses dois que você citou, ninguém consegue. Não é só o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a China, ninguém consegue. E nem as Nações Unidas como... Não consegue. Por que que não consegue? Porque há uma dinâmica nesses conflitos, né, que até agora tornou impossível a atuação do mediador. As pessoas usam essa expressão mediação, mediador, de uma maneira muito comum, mas não é muito fácil, entende? E eu não assimilaria um conflito ao outro, entende? O caso da Ucrânia me parece claro, é uma invasão a sangue frio, por mais que se possa dizer que a Rússia estava preocupada com a OTAN, e tal, mas não se justificava atacar um país mais fraco, vizinho, sem nenhum pretexto, de repente, de um dia para o outro, né? Invadir, provocar milhares de mortes, crianças, mulheres e tudo, né? E continuar essa guerra. Você sabe, isso não é uma opinião minha, não é porque os Estados Unidos está de um lado, é porque é contra a Carta das Nações Unidas. Então, no caso da Ucrânia, a Rússia deve ser condenada em termos inequívocos. Agora, o caso da faixa de Gaza é diferente, porque o primeiro ataque, que foi no dia 7 de outubro do ano passado, foi um ataque do Hamas. Também aí eu direi, bem, as pessoas podem dizer,
que é um país que está ocupado, que está em desespero, tudo isso é verdade. Agora, não podia fazer o que fez, né? Israel, evidentemente, tem o legítima defesa. Agora, a legítima defesa, da mesma forma que ocorre dentro de um país, ela tem que ser proporcional, né? Você não pode, se alguém te dá um tapa, tirar o revólver e dar 6 tiros, né? Não é proporcional. São duas coisas diferentes, né? Então, o que está acontecendo agora, que morreram quase 40.000 pessoas, né? Entre elas mulheres e crianças, é que passou dos limites, né? Passou dos limites e isso também tem que ser condenado, né? Ninguém está pondo em dúvida o direito de Israel de se defender, né? Mas não se pode fazer isso dessa maneira, né? Os próprios americanos, são os maiores aliados dele, dizem isso. São os primeiros a dizer, mas também não tem força, né, para evitar que isso aconteça. Quando houve o episódio de 7 de outubro do ano passado, o Brasil, por acaso, exercia a presidência do Conselho de Segurança. E o Brasil teve uma postura impecável. O Mauro e o nosso embaixador lá, que trabalhou comigo, o Sérgio Danese, fizeram um projeto de resolução. Olha, eu fui, durante quase 10 anos, o segundo da ONU. Eu conheço bem a ONU, né? É um dos projetos mais impecáveis, mais perfeitos. Ele não foi aprovado porque os americanos vetaram, mas os americanos vetaram envergonhadamente. Vetaram porque eles têm um problema interno, né? Mas não porque o projeto estivesse errado, né? Então, eu acho que a nossa posição, num caso e no outro, tem sido correta. Agora, nós não podemos resolver porque ninguém quer que a gente resolva, como também não quer que nenhum outro país resolva, né? Nem sempre depende da gente, né? Depende de outras forças. Nessa década e meia, mais especificamente, o mundo tem tentado, né, responder ao avanço global da extrema-direita. A gente corre o risco de ter um presidente como Donald Trump nos próximos anos sem um contraponto global. Me parece, e também recordando, né, alguns materiais que eu li do senhor, que a raiz desse problema, embora ele tenha uma cara no sul global e uma cara no norte global, ela sempre retorna para a proteção ao emprego e para uma ansiedade que é causada por uma crise econômica que já se estende aí há muitos anos. Para onde o mundo está caminhando em relação ao populismo de extrema-direita? Olha, você fez uma boa análise das ameaças que pesam sobre nós, né? Eu devo dizer, sabe, que a organização em que eu trabalhei durante muitos anos, você sabe que quando eu deixei o Ministério da Fazenda, eu durante quase 10 anos fui secretário-geral da UNCTAD, que é o principal braço econômico e comercial da ONU, né? A UNCTAD, há muito tempo atrás, alertou contra o perigo de uma globalização desequilibrada, uma globalização financeira que acabasse criando crises para os países e uma globalização econômica que concentrasse ainda mais a riqueza e a renda, né? Nessa época, você sabe, nós éramos uma voz solitária, porque o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a OCDE, todos esses órgãos seguiam a cartilha que era a cartilha neoliberal, que era do governo americano, né? E a UNCTAD era sempre muito maltratada, muito criticada. Infelizmente, nós tínhamos razão, entende? O que nós estamos vendo agora é, a consequência daquilo que a UNCTAD tinha advertido. Porque o que aconteceu? A globalização dos anos 90 concentrou a riqueza em poucas mãos. Cada vez nós temos situações mais intoleráveis, né? De poucos seres humanos, 5 ou 6, que têm uma fortuna maior do que o resto da humanidade inteira, né? Os empregos foram desaparecendo, consequência disso tudo, as pessoas perderam emprego, né? Tiveram que se contentar com uma situação cada vez mais precária, né?
de não ter mais emprego permanente. Isso tudo criou uma gigantesca massa de descontentes. E essas pessoas é que hoje engrossam o voto da extrema-direita. Por quê? Porque as pessoas que estão no poder podem ter muito boa intenção, não resolveram e, ao contrário, acentuaram esse problema, né? Então, você vê, o eleitorado na França que vota pela extrema-direita era o eleitorado que há 30 anos atrás votava no Partido Comunista, né? O eleitorado que vota no Trump é o que votava nos democratas, entende? Então, nós construímos esse monstro, né? Por isso é que o combate à extrema-direita tem que ser feito em dois planos. No plano político, não deixar que eles passem, né? E nós temos que agir para que mude o sistema econômico, porque se continuar assim, não vai ter solução, você compreende? Embaixador, eu gostaria, em nome de Carta Capital, agradecer mais uma Muito vez obrigado. a participação do senhor. A conversa está sempre tão brilhante. Então, Muito obrigado. Agradecer ao Léo também pela companhia. Obrigado, Nessa embaixador. entrevista, e agradecer a todos os nossos espectadores. Se você ainda não conhece o trabalho de Carta Capital, aproveite para nos seguir aqui no YouTube e receber em primeira mão nossos conteúdos.